Queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos aqui hoje no Santuário São José, nesse segundo dia 19, né? Segundo 19 do ano. Todo dia 19 nós estamos aqui e celebramos São José, missa do impossível. Todos nós temos impossíveis na vida e são tantos que às vezes a gente nem imagina que o outro está vivendo aquela luta, passando aquele vale tenebroso, né? Porque são tantas as possibilidades da vida, né? A vida ela é tão ampla, a gente pode ser feliz em tantos momentos, como pode estar atravessando também a dificuldade de tantos momentos. Mas a fé é essa coisa extraordinária para as coisas impossíveis. Para as coisas possíveis, Deus deu a você, você mesmo. Para as coisas possíveis da vida, Deus te deu você mesmo. Fala para quem está do seu lado, para as coisas possíveis, você já tem você. Né? Já tem você. Bate na sua cabecinha e fala assim: Deus me deu inteligência, eu não sou tão burro assim, né? Belisca, fala: Deus me deu 2 braços, 2 pernas, né? Amém? Fala para quem está do você consegue até ficar acordado, sentar direito para ouvir a homilia do padre, né? Sentar no sofá da sua casa. Você consegue, olha que coisa linda. Agora, e para as coisas impossíveis que se apresentam a mim, a você? Para isso, sobretudo, existe a fé. Aqui, a fé para as coisas impossíveis, para as coisas extraordinárias, para as nossas aflições. Mas a fé também tem, meus irmãos, uma dimensão da entrega da própria vida. E aqui está, talvez, um impossível a ser realizado em nós: confiar em Deus. Olhando para o Padre. Confiar em Deus. Nós começamos a quaresma. A quaresma tem um profundo sentido, tem uma raiz lá em Adão. Por que nós temos quaresma? Nós temos quaresma porque Jesus fez uma quaresma, não é isso? No deserto, se preparando para o seu ministério, que teria como ponto alto a sua entrega de vida. O que a gente ouviu no evangelho de hoje, a cruz, ele vai dar a vida. Então não pense você que Jesus planejou tudo certinho e aí ele deu um azar danado de aparecer a cruz. A vida está cheia do azar, não está assim? O time joga bem, a bola bate na trave, não entra, aos 48 do segundo tempo, vai lá e toma um gol do outro time, que nem jogou bem, ai que azar. Não, a cruz não é um azar. A cruz é um projeto, a cruz é um presente, a cruz é um destino. O dar a vida não é azar. O dar a vida é caminho para o céu. Então Jesus vem, faz uma quaresma, ele mesmo assumindo todos os 40 do seu próprio povo, os 40 dias do dilúvio, os 40 dias que Moisés ficou no alto do monte, os 40 anos do deserto do povo, faz uma quaresma e por 3 anos ele evangeliza, e o fruto maduro de tudo que Jesus fez foi muito mais do que aquilo que ele fez nos outros, as curas e os milagres. O fruto maduro de quem Jesus é e fez é a cruz. Por isso a igreja no tempo litúrgico cola uma coisa na outra, a quaresma com a própria Semana Santa. Então a quaresma nos foi dado para celebrar a Semana Santa. Até quando vai a Semana Santa? Até a hora em que começar a missa do lava-pés que você for. Na hora que começar a missa do lava-pés, acabou só a quaresma, aí também já não é Páscoa. Aí tem o tríduo pascal, cujo ponto alto, de forma alguma, é a Sexta-feira Santa. É a vigília pascal, a missa própria para o batismo dos adultos, e tendo ou não tendo o batismo, a vigília pascal é uma grande celebração batismal em volta da água, né? Do fogo e da água, onde todos nós vamos renovar o nosso batismo. E o nosso batismo é coisa tão importante, tão bela e tão grande que a gente precisa renová-lo e celebrá-lo uma vez por ano, e não pode fazer isso sem antes ter se preparado por 40 dias. Certo? Mas tudo isso, então, a cruz e a ressurreição é para quê? Para Jesus remir e redimir Adão, que pecou. E quando Adão peca, Deus desce no jardim, o homem perde a comunhão com Deus, o homem diz: eu estou escondido porque eu fiquei com medo de você. Deus não perguntou: Adão, o que foi que você fez? Adão perguntou: Adão, onde você está? Senhor, ouvi teus passos e me escondi porque fiquei com medo. E no evangelho de ontem, de todo ano, da quarta-feira de cinzas, Jesus por 3 vezes falou assim: e Deus que vê o escondido te dará a recompensa. Eu estou escondido, o que tem no meu escondido? Essa coisa adâmica, Eva e eviânica, os pecados, a desconfiança de Deus? Ou o que está no meu escondido? O jejum, a esmola, a oração? Deus vê o que está escondido. A gente precisa curar essa desconfiança de Deus.
Nós não precisamos desconfiar de Deus. Muitas pessoas estão e ficam no pecado porque desconfiam da misericórdia de Deus. E Deus não está perguntando o que você fez. Deus está perguntando onde é que você está. Você quer continuar aí? Por que você não chega perto de mim? Eu sou misericórdia. Mas muitas pessoas vão para o pecado. Estava andando tão bonitinho na vida, dava gosto de ver. O que aconteceu? Começou a desconfiar de Deus. As amigas todas estão casando, só tinha elas duas de encalhada. E a encalhadete acabou de marcar o casamento. Então a encalhadeira falou, meu Deus, eu preciso correr. E aí lá vai ela chutar a fé, dar um pé na bunda de Jesus, virar do avesso, porque ela está desconfiada que Deus não vai honrar a sua vida reta, os seus bons propósitos, e ela vai ficar encalhadete. E quantas pessoas estavam dando bem, mas começam a desconfiar. E por que desconfiaram? Porque a desconfiança entra, vai para o pecado. Aí veio o refrão do Salmo de hoje. É feliz quem a Deus se confia. A fé é para as coisas impossíveis. Mas a fé produz e cura em nós esse grande impossível, que é gerar o milagre na nossa vida, que é ser amigo de Deus também. Se confia a Deus, põe na mão de Deus e deixa Deus cuidar, e não duvide que Deus está cuidando. Porque Deus é bom, minha gente, e não sabe não ser bom. Deus é maravilhoso e não sabe não ser maravilhoso, mas nós precisamos curar a desconfiança. Mas para confiar, a gente precisa de algumas coisas que se somam em nós e que nos ajudam a confiar em Deus. A gente precisa saber. No saber, o saber ajuda eu diminuir meu medo, aumentar minha confiança. Eu não sabia que era bom assim. Eu não sabia que era barato assim. Nossa, eu achava que era mais difícil, eu achei que não tinha vaga. Saber. É por isso que a igreja precisa evangelizar, é por isso que a gente precisa ouvir a palavra. O saber as coisas. O saber ajuda a confiar ou ajuda a desconfiar. Depois, a cura das nossas feridas. Muitas pessoas não vivem o melhor de Deus porque elas são ignorantes. Ignorantes porque não sabem, não são informadas. São ignorantes porque são machucadas e feridas. Então, eu tenho medo disso que você está me apresentando, me convidando, vai machucar, vai doer. E são ignorantes porque ignoram a si mesmos. Tem muita gente que não quer Deus porque ele ignora a si mesmo. A pessoa ela é tão rasa, ela é tão autossuficiente, que ela simplesmente não desconfia, não admite e a ofende se você disser que ela precisa de Deus. Nós encerramos agora nesse carnaval o nosso 16º acampamento sênior, 10º acampamento juvenil. Minha gente, olha, é igual vinho, cada vez fica melhor, impressionante. Vou te falar, que delícia que foi. Aí já não precisa, e o bom do acampamento é assim, não é no último dia que a pessoa, já no segundo, no meio já vem, opa, só te pedir perdão. Eu não sabia que isso aqui era bom desse jeito. Então, só você que não sabia. Por quê? Porque a pessoa tem ferida, porque ela é bloqueada, porque ela é orgulhosa, porque ela é vaidosa. E eu não sei, vai achar o quê? Que eu sou fraco? Vai achar o quê? Que eu sou problemático? Meu irmão, só de você ter medo das pessoas acharem isso de você, você já é problemático. Deixa os outros pensar o que você quiser de você. Mas, antes tarde do que nunca, 13 anos depois, lá foi, se esbaldou, lambuzou, se auto-percebeu e perguntou, por que eu não vim antes? Porque desconfia de Deus. E por que desconfia de Deus? Porque às vezes não sabe, porque às vezes não se percebe, porque tem as suas feridas, porque tem seu orgulho. Confiar em Deus. São José viveu isso o tempo todo na vida dele. Confiar em Deus e, como disse o Salmo, é feliz quem a Deus se confia. Não é nem confiar uma coisa a Deus, é se confiar a si mesmo por inteiro. É pular crendo que Deus segura. Se confiar, aventurar a vida em Deus. São José viveu isso. Diante de São José foi se descortinando e se apresentando um sonho, um chamado, que ele por si só não iria produzir para si mesmo. São José sabia que em algum momento uma virgem iria conceber e dar à luz um filho divino. Ele sabia isso. Quando Maria conta para ele que está grávida, que ela viu um anjo, que ela volta lá da casa de Isabel, depois de 3 meses de silêncio, Maria deu um perdido em São José. O anjo conversa com Maria, ela diz, eis-me aqui. O anjo deixou um spoilerzinho. Imagina o anjo,
Olha para mim, imagina o anjo conversando com Nossa Senhora. Que flutua, né? Ele está flutuando. Aí na hora que o anjo está indo embora, inclusive Isabel, tua parenta, menino, e foi embora. Passou poucos dias, Nossa Senhora, perdidinha na situação. Para quem é que eu conto que eu estou grávida porque um anjo falou comigo? Para quem você contaria uma coisa dessa? Mas Nossa Senhora conhece as Escrituras, ela sabe que nela está se cumprindo o que foi profetizado por séculos pelos profetas. Para quem que eu conto? Aquela pessoa, se eu contar para papai e mamãe, eles infartam, tão velhinho. Meu pai já é cardíaco. Acho que meu pai não. Para Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dani, a Gia, a Lu, a Feira, a Mia, a Cá, lá no Zap, acho que elas são, né, não vão entender. E Maria não contou para ninguém, nem para José. Vai lá para a casa de Isabel. 3 meses depois volta, ela fala, não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem nada. Gente, Maria só falou, estou indo, foi. E São José ficou 3 meses sem falar com a noiva. Mas tem que amar muito também, hein? Pai do céu. Quando volta, São José bate o olho e vê aquela azeitoninha. Maria tinha 13 anos, né? Aquela azeitoninha, o seio mais cheinho, o pezinho querendo daqui a pouco inchar na vaianinha. O Zé bateu os olhos e falou, ih, rapaz. Mas o justo não julga sem antes escutar. Mas o justo pressupõe o bem. Antes de sair fazendo besteira, escuta o que a moça tem para dizer. E aí Maria conta o que aconteceu. E quando conta, São José acreditou. Nem por um segundo São José fala, você acha que eu sou besta, Maria? Tá, essa barriguinha aí foi um anjo que fez. Uma sombra que tinha 3 meses na casa da prima. São José nem por um segundo desconfiou de Nossa Senhora, não. Ele conhecia a Bíblia que você não lê. Ele sabia. Mas veja, São José queria isso. São José, como um bom servo, um bom filho de Deus, ele queria que Deus escolhesse logo uma moça, um casal, e mandasse logo o seu ungido, o Cristo, o Messias. São José tinha isso no coração. São José tinha essa súplica. São José, como um homem santo e justo, todo dia falava para Deus, Senhor, abençoa a carpintaria, não deixa eu serrotar o dedo. Abençoa os meus clientes para o cheque não voar, mas cair. E São José também pedia, envia o teu ungido, envia o teu Cristo, o teu Messias. Mas aí se descortina diante de José o seguinte, José, que tal você fazer parte daquilo que você tanto pede? Que tal você se envolver com o seu próprio sonho? Na verdade, quando o anjo aparece a Maria e a José, entre tantos elementos que tem aqui, eu vou simplificar um pouco, é como que Deus perguntando para Maria e depois perguntando para José, você reza tanto para Deus enviar um Messias, você não quer se envolver no que você mesmo sonha? Você já reparou que a gente é cheio dessas coisas? Gente, essa é uma pergunta fundamental a fazer para nós mesmos. Vou fazer essa pergunta aqui. Quem está acordado talvez vai entender. Ela não é uma pergunta muito óbvia. Quem está dormindo, eu já desisti de você. Vem comigo. Você está 100% disponível ao que você pede? Vamos de novo, que isso aqui... Ei! Você está disponível, 100% disponível, a lidar, a acolher aquilo que você vai pedir hoje para São José? Daqui a pouco você vai falar, São José, valeu, não sei o quê. Mas você está 100% disponível a isso? Então a mulherada vai falar assim, São José, me dá um marido novo, renovado, São José. Toca o coração do meu marido, São José. Minha senhora, a senhora está 100% disponível a um marido convertido? Porque se esse homem converter, eu não sei se a senhora aguenta. Porque eu não sei se a senhora quer um marido santo, eu acho que a senhora só quer um marido arrumadinho. Eu tenho o sonho de ser pai, o sonho de ser mãe. São José, arruma uma mulher boa para mim. Me arruma uma Maria. E as meninas, tudo. Ai, São José, me arruma um Zé. Meu casar, tem um casamento santo, uma família. Aí você está assistindo bastante Instagram, né? Bastante Instagram. Esse povo que ensina como ganhar dinheiro sem nunca ter ganhado dinheiro. É por isso que eles ganham tanto dinheiro, porque eles ensinam a ganhar dinheiro, porque eles nunca ganharam dinheiro. E agora essa mistura, né, de coach com tradição, é uma mistura de modéstia com dinheiro, e aquelas famílias, né, onde o homem é meio parrudão, assim, ele fuma um charuto, e 8, 9 filhos, né, e ela fica em casa, e ela nem precisa trabalhar, e não sei o quê, e a menina, ai, eu quero um homem assim, provedor.
Quanta mulher que tem um marido bom, bom com força, ele é seu amigo, ele é seu companheiro, ele não te trai, ele tem bom humor, ele está todo dia com você, a senhora está começando a pegar um ranço dele, porque ele não é provedor, porque ele só ganha 2.700 por mês. Então agora ela tá, e vem, e marca horário com o padre, inferniza a vida de freira. Dá vontade de olhar e falar assim, minha senhora, a senhora é mais ou menos bonita, mais ou menos inteligente, mais para menos do que para mais, virtuosa. Eu acho que um homem de 2.700 para a senhora, assim, olha, encaixa certinho. E aí você então está pedindo aqui, nos seus sonhos, tá bom? Deus vai purificar, não sei. Aí você está pedindo aqui, ai, São José, eu queria ter filho, eu queria um casamento. E Deus olha para você, minha filha, e fala assim, você está 100% disponível ao sonho que você diz que sonha? Ou você está cheia de ferida, de amarra, porque filho chora à noite? Sim ou não? Porque marido bom geralmente tem uma mãe louca. Você já reparou, não é um mistério isso? Uns homens bons. Como eu escuto isso? Padre, o meu marido é um sonho. Mas a minha sogra, padre. É um mistério. E como eu escuto assim, padre, como meu marido é difícil, padre, como meu marido, Deus o livre, para vir numa igreja, padre, sangue de Jesus, ele é alheio, é tudo eu naquela casa, padre. Mas graças a Deus a minha sogra é um anjo, sabe? Ela ajuda tanto. Eu falo, então já não entendi mais nada, deixa Deus ser Deus, cada um com seu cada um. Maria, você reza, teu povo reza todo dia para mandar o Messias na terra. Você está disponível a participar disso? Zé, você pede todo dia para Deus mandar o Messias na terra. Quer participar? Está disponível ao que tanto pede? Porque geralmente, meus irmãos, Deus não entrega as coisas prontas na nossa vida, é verdade, sim ou não? Deus chega e vai lá te dar uma casa? Não, isso é Faustão, Luciano Huck. Oi, roda, roda. Isso é Silvio Santos, meu amigo. Chega lá e te dá uma chave de uma casa. Deus geralmente não dá as coisas inteiras e terminadas, né? Deus dá o emprego. Não é isso? Deus te dá um saber. Está tendo financiamento aí do governo, minha casa, não sei como é que é. Acho que é o preço do aluguel. Tem que conversar com o gerente lá, levar uns documentos para ele. Mas eu tenho vergonha. Então. Dá trabalho. Mas eu vou ficar pagando o resto da vida. Eu não sei, não é você que sonha com uma casa? Você está 100% disponível à casa própria que você tanto pede para Deus? Passa a mão no rosto assim e fala, gente, eu nunca tinha pensado nisso. E São José foi convidado a confiar. Se confiar a Deus e participar com Deus. Em São José nós já temos quase que o novo Adão. Um homem que não desconfia. Não temas, José. Ele não temeu, não precisa ter medo de Deus. E aí o ser humano, você e eu, experimentamos 2 tipos de medo na vida. Primeiro, o medo do pecado que a gente fez, não era para ter feito, né? Aí finalmente Deus pergunta para Adão, Adão, medo de mim? Escondido atrás da moita? É aí que você está? Adão, o que você fez? Adão, você comeu do que eu falei? Adão. Medo, distância de Deus, porque a gente sabe o que a gente fez. Sim ou não? Aperta a mão de quem está do seu lado e fala assim, eu não sou bom igual eu pareço. Essa cara de santo que eu tenho, fala assim, essa cara de pessoa boa, fala, não se engana comigo não. Outro tipo de medo que a gente tem de Deus, se não é do pecado, é do convite. Se não é do pecado, é do convite. E José teve medo do convite. Bambeou as pernas. Estava querendo pular fora do jogo. Deus teve que mandar o mesmo anjo que mandou para Maria. Fala, Gabriel, você já conhece o endereço, é só na quadra de baixo, vai no quarto do outro agora. Aproveita que trabalhou o dia inteiro, coitado, na carpintaria, está dormindo. A gente São José apagada. Está na Bíblia que você não lê. Em sonho, Deus falou com o José. São José estava com tanto medo que acordado ele não ia ouvir direito. Deus fala através de sonhos, não é? Às vezes a vida, Deus, através de alguém, está tentando falar um assunto com você há tanto tempo, mas o medo, a afobação é tanta que não entra nada, não entra dentro de nós. Aí você tem um sonho. Você tem um sonho meio esquisito com não tão esquisito assim, que sonho geralmente é assim, né? Metade dele você não entende, outra metade você entende. Então pega a metade que você entende a metade que você não entende, que você entendeu tudo. Não precisa perguntar para mim. O sonho foi seu, Deus fala em sonhos. E aí em sonho, agora imagine São José acordando. Igual a senhora agora, né? Acordou.
Eu tive um sonho? Negócio esquisito? Fala para quem está falando, não é esquisito, não, é Deus. Não é nada esquisito. Esquisito. E aí José foi se confiar a Deus. E São José viveu uma experiência na vida. Me pergunta qual é? A experiência de abandonar a si e acolher a cruz. Gente, muito do que Jesus falou, ele ouviu de São José. Jesus se fez verdadeiramente ser humano. Jesus foi feto, embrião, feto. Jesus chutava as costelas de Nossa Senhora. Jesus, de fato, precisou que alguém trocasse a fraldinha, curasse o umbigo. Jesus, de fato, precisou de mamar. Jesus, de fato, precisou que Nossa Senhora passasse alguma coisa no joelho que ralou. Jesus, de fato, teve pai e teve mãe. E o que faz um bom pai e uma boa mãe? Conta história. Narra a vida. Partilha o que viveu. Gente, uma das coisas mais gostosas da vida e edificantes na vida é como que o quinto evangelho. Fala para quem está do seu lado, o quinto evangelho. Fala assim, ele está falando isso porque na Bíblia só tem 4. Então o quinto evangelho não está na Bíblia. Tem que explicar tudo hoje em dia, né, gente? Bem-vindo você que está chegando agora. Gente, as histórias dos nossos pais, a história de pai, do meu pai e da minha mãe é o quinto evangelho. Tem 4 evangelhos na Bíblia e tem um quinto. A história do meu pai e da minha mãe. E o modo como eles contam ou não contam. Quando o pai era mais menino, quando o pai conheceu a mãe, quando a mãe conheceu o pai, aí a mãe gostava de outro menino, nananã. Ixi, o pai, a mãe, o vô, quando o vô bebia, filho, que o vô chegava, nananã. Mas aí a mãe aprendeu, né, igual dizer sua avó. Aí o pai, né, o pai sempre pensou assim, porque eu sempre pensei assim, desde mais menino que eu penso assim. Aí eles vão soltando as pérolas de sabedoria. E você acha que na família de Nazaré, na casa de Nazaré, não tinha isso? Você acha que na família de Nazaré chegava a hora do almoço, a hora do café, ia cada um para um quarto, cada um para um cômodo, ficar olhando o celular? Não. Mas tem gente que acha que na família de Nazaré, quando eles tomavam banho, chegavam junto assim, eles todos iam rezar terço, cantar salmo e flutuar na sala. Às vezes, filha, deixa eu falar sobre tudo com as mulheres. Às vezes, minha querida, o que está faltando na sua casa é mesa, é conversa, é história. Mas não, agora a senhora encafifou que todo mundo tem que rezar rosário. Aí a senhora acorda às 4, reza até às 6. Deus te abençoe. Não sei se daqui vocês percebem, esse olho preto. Quaresma, 4 horas da manhã, bora. Mas na hora que a família reúne, a senhora ainda quer botar na TV, 7 da noite, 9 da noite, um pouquinho do rosário do Frei, do Reset. Nem o Frei, nem o resto concorda com você. Ai, pá, tanto que a gente reza para esses meninos. Continue rezando. Não duvide que eu creio no poder da oração. Não me confunda. Mas conte as suas histórias. Quando Jesus daí cresce e uma mulher vai ser apedrejada. Senhor, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que mulher assim tem que morrer. O que o senhor diz? Opa, pera lá, a lei de Moisés diz que se uma mulher é pega em adultério, o homem também é adúltero, que os dois têm que morrer. Começando pelo homem. Cadê o homem daquela cena? Jesus achou meio estranho. E Jesus falou assim, quem não tiver pecado. Será que ele não aprendeu isso desde menino de São José? Filho, nunca julga sem antes escutar. Não julgueis, não sereis julgados. Ó, a tua mãe mesmo, lembra, amor? Vem cá, Maria, eu contar para o menino de novo. Não, eu sei que você já ouviu, meu pai gosta de repetir. Vem cá, mulher. Aí vinha Nossa Senhora, São José passava o braço aqui, Nossa Senhora, falava assim, aqui tua mãe mesmo, né? Me fugiu 3 meses sem mandar um zap. Não é que eu amo muito sua mãe. Me volta barrigudinha, meu filho, não julgueis. A gente não pode sair tacando pedra nos outros. Tem muita mulher aí que é inocente ou menos sem vergonha que o homem. Imagina se o papai está com uma pedra na cabeça da mamãe. Você não estava aqui hoje. Aí o menino Jesus fala assim, não pode tacar pedra nas mulheres, né? Não pode julgar as coisas, né? Que coisa linda isso, sim ou não, gente? Me preocupa você, que agora está tão escandalizado de mim. Me preocupa você, que nunca pensou isso.
Me preocupa você, que não consegue pensar isso. O que você acha que a família de Nazaré fazia dentro de casa? Ia na sinagoga, rezava e conversava. E é por isso que muito do vocabulário de Jesus ele herdou foi do pai dele. Aquelas historinhas bonitas de Jesus. Deus cuida dos passarinhos, não vai cuidar de vocês. Você acha que ele aprendeu com quem? Com o pai dele, José, que contava as histórias. Meu filho, desci com você no braço. Tua mãe sentada num camelo. A gente estava indo para o Egito. O papai não fala egípcio. O papai não tinha passaporte do Egito. A gente ia entrar meio que escondido na fronteira. E tem mais, meu queridinho. Você acredita? Aí alguém bate a porta. Onde fala, o pai tem que atender o cliente. Maria, termina de contar. Aí Nossa Senhora conta, filha, e você não acredita. Na metade do caminho para o Egito, fugido. Furou o pneu da pata do camelo. A gente... E pata de camelo não tem step, né? Como é que você troca a pata do camelo? O camelo... Aí a gente não sabia se carregava o camelo, se carregava você. Ai, filho, deu um medo, a mãe sentiu um medo. Não, as pessoas acham que José e Maria foram para o Egito dessa altura do chão, assim, ó. Foi não, filho. Então, quando Jesus fala para você, rapaz, cuida dos passarinhos, não cuida do você, ele aprendeu isso de quem? Ele é verdadeiro Deus? E verdadeiro homem, ele teve pai e mãe que teve história. Você precisa contar suas histórias. Você precisa dizer o quanto você pastou, o quanto você sofreu, você precisa dizer o quanto você esperou. Você precisa dizer o que você aprendeu. Amém? Fala para quem está do seu lado, ele não sabe mais onde ele está na homilia. 4 dias de acampamento, missa ontem, já nem sei onde eu estou. Nós estamos falando de confiança, né? É feliz quem a Deus se confia. São José viveu a experiência do confiar, se lançar-se em Deus diante, aqui que eu estava, diante do sonho, da novidade. Ele queria muito que o Messias viesse, mas ele nunca se imaginou como participante ou como pai do cara. Mas por que não? Por que não? Ergue a mão para eu ver quem quer um mundo melhor. Ergue a mão para eu ver quem quer uma igreja melhor. E por que não com você e através de você? Nossa, eles abaixam a mão rápido. Povo esquisito. Os pequeninos, eles ficam com a mão até a mandar. Quem quer? E por que não através de você? Quem quer que pessoas sejam curadas e libertas? Eu, o Marcelo e o Johnny. Você quer sim ou não? E por que não através de você? Entende isso? Mas aí é preciso se confiar a Deus e não desconfiar dele. Não desconfiemos da misericórdia quando a gente peca e não desconfiemos da providência quando ele chama. Pecou? Não desconfia da misericórdia. Está sendo chamado? Não desconfia da providência. Deus tem misericórdia e Deus tem providência. Deus cuida do pecador como cuida daquele que agora está dizendo sim a ele. Mas para isso, meus queridos, a gente precisa educar o querer da gente. E às vezes, como é triste, a pessoa é tão vaidosa, tão orgulhosa de si, não, porque eu sou pessoa de igreja. Eu sou uma pessoa boa. Assim, sabe? Eu não concordo com muitas coisas, para falar a verdade, assim, né? Mas quem sou eu também, né? Geralmente quem fala quem sou eu se acha o papa na terra, já reparou? Todos serão assim, se bem que quem sou eu? Responde a pergunta para ele, para você ver se ele gosta da resposta. Aí a pessoa fala assim, se bem, né, padre, que quem sou eu, né? Vou eu, falo assim, você não é nada mesmo, devia ficar quieta. Todo mundo que fala, imagina, né, quem sou eu, ela se acha a última bolacha do pacote. A última Pepsi Black do deserto. E Pepsi é melhor que Coca, você não está pronto para isso. Jesus falou, quem quiser. A primeira leitura, Deus fala, vê, te proponho. João Roberto Carlos? Eu te proponho. É uma proposta. Eu preciso ver se eu quero. Olha o que Deus diz. Eu te proponho. Vida e morte, felicidade e desgraça. Te proponho me obedecer. Te permito desobedecer também. Aí você vê o que você faz. E aí Deus fala da beleza do confiar nele, nos seus mandamentos. Viverás, te multiplicarás, Deus vai abençoando você. Na terra que você entrar, Deus vai planejando sua estrada, mas você também pode duvidar do que eu estou te falando também. Segue o capeta, vê o que você quer fazer. Confia em você mesmo. Deus propõe. Deus não se impõe. E essa é uma dor que a gente tem com Deus. Eu tenho às vezes. Você não tem não? Deus, ele se propõe, ele não se impõe. De vez em quando você não olha e fala assim, por que Deus não desce, padre? Ai, meu Deus do céu. Opa, por que Deus não faz um milagre bem na frente dele, assim, para ele ver? Porque não adianta muito. Não adianta muito.
Você e eu já vimos quantos milagres, gente? E depois de tantos milagres, de tantas coisas, visivelmente que foi Deus que tocou, pontuou e arrumou, a gente continua com preguiça de rezar. Diante de um pobre, a gente fecha a mão. Nossa, o ser humano é complicado demais. Nós somos tão complicados que para resolver essa bagunça, Deus tem que morrer na cruz. Ele contou a história de ovelhinha, acho que Deus falou, filho, só matando mesmo, só você morrendo por ele, substituindo, porque o ser humano é terrível. A idolatria que a gente faz do prazer, do ter e do ser. Por que Jesus falou que a gente tem que jejuar? Só de pensar no jejum que tem que fazer na quaresma, a gente sente tristeza. Você não decidiu ainda, você está enrolando, você está aos 52 do segundo tempo. Qual penitência você vai fazer nessa quaresma? Você não decidiu ainda se é chocolate, se é cerveja, se é carne, porque você está calculando, porque a minha avó faz aniversário domingo que vem, meus parentes. Você não decidiu ainda. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você sentiu no seu coração, talvez, de ficar 40 dias assim, por amor a Deus, a penitência é um louvor. Por amor a Deus, ficar sem tomar uma cerveja. Você, não, mas cerveja é complicado também, né? Aí tem a festa da avó, não é? Todo mundo lá, não vai tomar uma cerveja, não vai tomar uma cerveja. Acho que eu vou de chocolate. Vem cá, você está fugindo da cerveja por quê? Só de pensar que até domingo de Páscoa você não vai tomar uma cerveja que você nem toma todo dia, a tua mão treme? Você tem abstinência? Não, você sente tristeza. Você que sentiu do doce. Por que você está fugindo? Até agora, era para ter decidido isso ontem, não decidiu ainda hoje. Por quê? Só de pensar num brigadeiro você treme? Você tem crise de abstinência? Não tem, você tem tristeza. Por que Jesus manda a gente fazer caridade, ajudar o pobre? Porque daqui a pouco, na hora da coleta, lá no balcão do dízimo da sua paróquia, quando você abre a carteira e vê aquelas 3, 4 notas e você olha para mais gordinha, você olha para mais robusta, você olha para aquela que não é católica praticante, saiu até uma pesquisa aí, né? As notas de 100 e de 50, diz que 2 a 3% só vem à missa. Diz que o maior índice de dinheiro praticante é a nota de 2. É verdade, as notas de 100 é católico só de nome, católico de IBGE. Por que Jesus manda a gente fazer a caridade? Porque a gente sente uma tristeza. E aí, na segunda leitura de ontem, Deus falava assim, uai, no dia da aflição eu não te escutei, no tempo favorável eu não te socorri, eu não estou entendendo a sua tristeza. O povo é assim, irmã. Ah, porque eu tinha uma dor aqui, com uma dor acolá, desde que eu nasci eu sinto essa dor, não sei o que, padre, era 1.000, 1.200, 1.400 reais, às vezes, por mês, numa farmácia, só de pisar naquele sítio. Padre, eu tinha um problema aqui, já vai para 15 anos, olha, eram uns milão, entre osteopata que estica, inflamação, injeçãozinha que dava, ó, padre, era 800 reais, 1.000 reais por mês, há uns 20 anos já, na hora que eu gritei, São José, padre do céu, me deu um choque no corpo, sumiu tudo, padre. Milão por mês? Aí o sujeito vai embora. I believe I can fly. O cara vai leve. Né? Ela entrou entrevada. Ela sai. You can dance. You can try. Ela volta a ser moça. 1.000 reais por mês que ela não vai gastar mais. Há 20 anos ela gasta 1.000 reais na farmácia. Primeiro pobre que aparece na frente dela. Ela quer dar 5. Fala para quem está do seu lado, a marmita começa em 25. Aí você dá 5 para o cara, para ele comprar algo para comer. Você sabe que custa no mínimo 25 hoje. Até esse cara achar mais 5 mãos de vaca, igual a senhora, já está na hora da janta. É ou não é verdade? Mas vamos lá, ela consegue dar uma marmita para o pobre. Devia ter o bom senso de comprar umas 10 rifas minha. Não era 1.000 reais que você ia gastar esse mês na farmácia? Então você tem uns milão. Compra 10 rifinhas. Aí ela até compra 10 rifinhas. Quando ela chega lá no trabalho dela e vê a pizza da Pai, a rifa do micro-ondas, do asilo, ela pega e manda assim, mas também se a gente for ajudar todo mundo, quem é que aguenta ajudar todo mundo? Não está fácil, porque esse governo também que a gente tem. Belisca quem está do seu lado. Fala, o padre está implicante com você, hein? Fala, você só na cruz mesmo para resolver a tua maldade, a tua ruindade. E Deus vai dizendo, se quiseres me escutar, mas se quiseres se desviar. Nós vamos educar, meus queridos, santificar, o querer. E nessas 3 coisas que Jesus falou, comida, bebida, dinheiro e tempo, a idolatria do tempo. A idolatria do tempo.
que custa rezar, gente? Tempo. É tempo que custa. Na idolatria dessas coisas, a gente revela a nossa desconfiança, a nossa mesquinhez. E aí Deus está falando, vê o que você quer. Mas nessas 3 coisas a gente sara o nosso querer, que às vezes está muito infantil, muito mundano. O nosso querer, que às vezes está muito pagão até. Deus vai nos santificando. E aí Deus vai dizendo, para que vivas, para que prosperes, para que a vida vá para frente. E prosperidade, meu querido, não é riqueza. Prosperidade é você ter o que você precisa ter para cumprir a sua missão. Isso é prosperidade. Qual é a sua missão nessa terra? Ser próspero é ter o que você precisa ter para fazer o que você tem que fazer. Então, algumas pessoas, para fazer o que tem que fazer, precisam ganhar 250 mil reais por mês. Talvez. Você, com 5 contos, já tem o que tem para fazer o que deve. Isso é ser próspero. E Deus está falando, se você andar comigo, você vai ter tudo que você precisar ter para fazer o que você tem que fazer. E aí o Salmo diz, é feliz quem a Deus se confia. E no Evangelho de hoje, Jesus, então, nos pede essa confiança que parece impossível. A cruz. Vamos para ela. Vamos para ela. A cruz não é um gol contra que o diabo fez na sua vida. A cruz é projeto de Deus para nós. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos poderosos, né? Anciãos, sumos sacerdotes, doutores da lei, morrer e ressuscitar ao 3º dia. E aí Jesus fala do querer. Se você quiser me seguir, que eu não obrigo ninguém, renuncie a si mesmo. E por que Jesus nos dá essa profunda liberdade? Porque é possível ouvir de São José. Filho, o pai pastor, mas o pai não se arrepende de ter dito sim, não. Imagina eu não ser seu pai. Imagina eu não ter marido da sua mãe. E Jesus foi aprendendo de São José, como foi aprendendo da Virgem Maria, nas conversas à mesa, nas histórias contadas, que vale muito a pena renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo. Você tem um sonho, você tem um projeto, amém, glória a Deus. Mas se Deus te fizer uma proposta, renunciar a si, essa coisa chamada ego. Não porque eu não aceito, não porque eu não gosto, não porque eu não concordo, não porque eu não sei para fazer desse jeito. Essa coisa ferida, machucada, ou essa coisa abobada, idolatrada. As pessoas sofrem, eu não vou ter um neto. Não, não vai. Chora só 2 dias de informação, 3 no máximo. E tá bom já, né? As pessoas assim, seus sonhos. Você vai que eu tenho um sonho. Quantas freiras não viveu um inferno com a própria mãe, com o próprio pai? Porque eu não te eduquei para virar freira. Eu não vou ter um neto. Não, o senhor não vai. Vai que herda a sua diabetes e a sua ignorância. Imagina. Não vai ter neto, não. O senhor não vai ter neto. Renunciar a si um pouco. Largar-se de si mesmo um pouco. Saber ponderar as coisas. Você acha que Jesus estava morrendo de vontade que um prego entrasse na mão? Mas quando ele pondera as coisas, ele aceita. Pondere bem as coisas. E Jesus diz, porque quem quiser guardar e ganhar a vida, vai perdê-la. Meus irmãos, é quaresma. Perder para ganhar. Não dá para perder mesmo. Aí a gente acusa muitas vezes, se revolta muitas vezes, e sofre muitas vezes com os nossos adolescentes dentro de casa. Por que você está comendo pão que o diabo amassou na mão da sua filha, do seu filho adolescente, jovenzinho? Porque eles não sabem perder. Você fala, filho, vem almoçar, nós vamos cortar o bolo da avó. Ele não sabe perder 5 minutos num videogame. Não, já vou. Ele não sabe perder. Seu marido, ele não sabe perder. Amor, depois você vê os gols da rodada à noite, a missa é agora, porque se a gente não for nessa, não foi na outra, vamos lá. Não, porque não posso nem assistir meu jogo. Caramba, rapaz, um homão desse tamanho, tá gordo, tá careca já. Depois você vê os gols. No outro domingo, você vai na missa cedo, aí à tarde você assiste o jogo ao vivo. Mas hoje, acabou que não deu. Rapaz, o homem é desse tamanho, é careca, barrigudo, ele vai emburrado para a igreja. Perder para ganhar. Daqui dá para ver uns homens. E daqui eu bato o olho, mas nas 5 segundos eu sei que você veio porque a tua mulher trouxe. Quer dizer, ela fez você trazer. É, porque acorda cedo. Rapaz, agrada a tua mulher, adoça a tua mulher. E na hora que acabar a missa, ela fala assim, nossa, esse padre é uma bênção. Ao invés, seu idiota, de você falar assim, pena que demora pra caramba, nunca vi de 2 horas para missa, não é 50 minutos. Animal,
Ela fala assim, esse padre é uma benção. É, amor, que benção de padre. Obrigado por ter me trazido, viu? Mentira, você nem gostou. Mas adoça, perder para ganhar. As pessoas não sabem perder, elas são mimadas, elas são infantilizadas, elas se doem, elas chegou ontem, já quer ser o Bruno, meu amigo, por muito tempo você vai ser Marrone. É. Fica aí, Luciano, você não é o Zezé. Não, mas nem chegou. É porque eu preciso do meu lugar, eu preciso do meu espaço, senão eu não respiro. Renuncie a si mesmo. Deus tem sonhos maiores para nós. Renuncie a si mesmo. Por quê? Porque o amor é muito mais bonito do que os meus apegos. Renuncie a si mesmo. Aí a gente vê as irmãzinhas. Fiquem em pé, as irmãs. As azul e as marrom. Olha que coisa linda, gente. É coisa mais linda, sim ou não? Quanta renúncia, sim ou não? Aí pergunta, ai, não é calor essa roupa? O que você acha? Baixo. Você mede o tamanho do coração de uma pessoa mais do que uma inteligência quando olha para uma freira com esse tanto de... Não é calor. Não é só que a pessoa é lerda da cabeça, porque é óbvio que é calor. É o coração dela. Gente, que calor. Aí a gente acha tão linda essa renúncia, essa entrega. Mas quando Deus pede para você, vai lá visitar. É tua sogra, fez cirurgia das varizes, vai ficar chato não ir. Vai abrir a ferida que estava para cicatrizar, que vocês brigaram no Natal de 88, agora que estava reconciliando. Não, porque eu tenho uma maga, não sei se vier, porque aí eu vou, as minhas cunhadas não vai, porque daí é a escrava velha que tem que ajudar a dar banho. Mas não é você que acha a coisa mais linda, a freira passando calor? Você não precisa nem ser freira nem passar calor, só vai na tua sogra, de vez em quando, passa, leva o remedinho dela. Não é você que acha a coisa mais linda? Nossa, meu Deus, tão bonito um padre. Olha a igreja que ele fez. Um homem corajoso, hein? Um homem corajoso, hein? Não é você que acha bonito um padre corajoso? Então só marca uma confissão, deixa de ser frouxo. Renuncia a si mesmo. Abre mão um pouquinho das coisas. Entende isso? Tão bonito que é evangelizar o jovem, tão bonito que é dar dignidade ao asilo. Aqueles filhos de Deus que precisam de misericórdia de modo muito concreto. Não, mas eu preciso ter um filho, eu preciso ser vó. Vixe, eu com calor não fico boa. Ah, gente. É complicado, né, velho? Como diz os meninos, é complicado, né, velho? Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia. O que é a cruz, gente? A cruz sou eu. O que é tomar a cruz? É pegar a si mesmo e andar atrás de Jesus. Quanto isso vai te custar? Quanto isso vai te atrapalhar? Quanto isso vai te doer? Bingo! Chama a cruz. Eu tenho que pegar eu, Mário, Augusto, Artório Júnior, 40 para 41. Não tem minoxidil que faça isso aqui. Voltar. Entendeu? Estou em Alto Piquiri, não estou em Curitiba. Estou aqui, não estou lá. Estou com uma dor de cabeça terrível, minha garganta está queimando, faz 5 dias que eu estou pregando sem parar. E eu tenho uma missa às 6 da manhã. Mário Augusto, pega e vai. Isso é minha cruz. Você tem uma criança que fala, mamãe, olha a coisinha da mamãe. Daqui a pouco ela caga, está fedida no meio da missa, você tem que sair, ela chora, o banheiro é longe. Ai, que inferno também. Não é inferno. O nome disso é cruz, e cruz salva. E, aliás, sem cruz é que tem inferno. Uma cruz. Pega a sua cruz e vem atrás de mim. É, mas não é fácil, né, padre? O senhor sabe que não é fácil. Isso, chama cruz esse negócio que você fala que não é fácil. Pega a cruz, pega a vida. A sua, não a dos outros. Porque quem não pega a própria cruz, vira cruz para os outros. Você reparou? Nossa, fulano é uma cruz na minha vida. Claro, ele não pega a dele. Todo mundo que não pega a cruz, vira cruz para os outros. Fala para quem está do seu lado, eu não estou precisando do ser de cruz não, viu? Eu já tenho as minhas. Ó, se eu te contar, você chora. Você se resolve aí, filho. Gente, quem não pega a cruz, vira a cruz. E me segue. E segue como? Do jeito que se apresenta a você. E segue como? Você não é católico? E católico está vivendo o que agora? Carnaval? Páscoa? Não, é quaresma. Faz quaresma, segue. É quem você é, se voltando a Deus. Vem, filho. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, vai naufragá-la em si mesmo. Quem bebe só de si mesmo, passa sede. Mas quem perder a sua vida,
Quem perder a sua vida. Quem abrir mão aí de uns direitos. Jesus não falou de abrir mão de pecado. Abrir mão da vida. De tantas possibilidades. Por ele, por algo maior. Esse vai guardar e preservá-la e salvará a própria vida. Aí Jesus coloca uma pergunta. O que adianta ganhar o mundo e se estragar a si mesmo, perder a si mesmo? Eu tenho certeza que Jesus aprendeu isso, foi de São José. Filho, o que adianta o pai ter a maior carpintaria da cidade, da região? Ganhar o prêmio Decorata 2026 dos carpinteiros. E não fazer a vontade de Deus? Não, porque eu vou para o Egito, agora que a carpintaria está firmando, que eu estou terminando de pagar. Não, só o senhor me desculpa, assim, o senhor precisa chamar outro. São José ensinou essas coisas para Jesus, de que adianta ganhar o mundo, guardar a vida, fazer tudo do meu jeito, o meu mundinho assim, perfeitinho, né? Igual aquela música do Luan Santana, né? Eu, você, 2 filhos e um cachorro. Ai, se ele tivesse me mostrado essa música, antes de gravar, eu ia colocar assim, vírgula, e uma Unimed. Não é porque fala... Na vida perfeita, você não tem Unimed? Você não tem Unimed. Ai, nossa. A gente não pode nem dar uma Unimed pro filho da gente. Eu, você, 2 filhos, o cachorro é Unimed. Do que adianta isso, meu filho? E não ser parceiro de Deus. Desperdiçar a Deus. Do que adianta? Jesus teve pai mesmo. Teve mãe mesmo. E São José olhava, contemplava, adorava o Deus menino, o Deus adolescente, o Deus jovem. Eu fico imaginando Jesus lá, já moção, né? Derrotando lá as coisas. E São José por um segundo olhando e falando, adorando o menino, né? Mas ao mesmo tempo que ele adora o rapaz, ficou até mais alto que José, fazendo um serrote, ele também tem que fazer assim, ei, tá torto. Mas devia ser demais aquela carpintaria, gente. Devia ser doido demais, imagina. O menino, Jesus lá, serrando, para fazer uma cadeira, vai fazer uma mesa. Aí São José, olha, ficou olhando. É Deus, é o meu Deus. O Deus está torto. Yahvé, Adonai, Tsavaô. Sem chinelo, Deus. Se esse toco cair na tua unha, tua mãe me mata. Vai botar uma bota para trabalhar nessa carpintaria, menina? Oh, pai, esqueci. Devia ser muito... Nó. Olha ali para São José e fala assim, São José do céu, hein? Ainda bem que você se confiou a Deus. Fala assim, São José, me ajuda a ir para o céu. Porque depois dessa homilia, eu prometo, eu não vou perguntar para Deus por que a minha sogra não gosta de mim. Eu não vou perguntar para Deus por que ele era desse jeito. Não. Olha lá e fala para ele, eu não sou São José, é ele. Fala assim, eu prometo, São José, se você me ajudar a chegar no céu, eu não vou fazer nenhuma dessas perguntas mais para Deus, não. Se eu chegar no céu, São José, eu vou querer fazer um monte de pergunta para você. Eu quero ouvir muita história sua. Agora escute São José falando para você. Filho meu, antes de chegar no céu para ouvir essa história minha, escuta o que meu filho falou no Evangelho, senão você nunca vai saber as histórias da carpintaria. Amém? Amém. Se a gente escutar Jesus, um dia lá no céu, a gente senta nesse calor, toma um tererezinho, fala, José, como é que era esse negócio? Jesus era bom com o serrote mesmo, assim? Pode falar a verdade. Mas para tudo isso, queridos, confiar. Confiar. Está no pecado? Não desconfia da misericórdia. Está sendo chamado? Não desconfia da providência. Quem bebe só de si passa sede. Se lançar, confiar-se em Deus. Porque Deus provê, porque Deus cuida. Olha lá o tamanhozão de São José para interceder por nós. Ontem, eu fiquei muito emocionado. Ontem, voltando do Jangada à noite, por 2, 3 segundos passando com o carro ali, a janela do carro faz um ângulo com a porta da igreja. E estava tendo a missa, né? Na hora que eu estava voltando, e olha só as coisas. A minha missa acabou antes que a do Bruno. Vocês estão arrumados também, querido.
Vocês estão arrumados, hein? Ó, eu rezei, atendi uma confissão, abracei os meninos, tirei foto com dois lá que foi campo, não sei o quê. Voltei. O povo ainda ia começar a sair. Eu falei, eu acho é pouco. Então, Deus é maravilhoso, viu? E aí, gente, por 2 ou 3 segundos, na hora que eu virei o carro ali no Osmar, quando eu virei um pouquinho assim para frente, por 2 ou 3 segundos, entre a janela do carro e a porta da igreja, dá para ver São José, meio que ali do pezinho de Jesus para cima, assim, e à noite, né? Todo iluminado, a igreja iluminada, ele também ali iluminado. Falei, gente, como ele é grande. Irmãos e irmãs, nós vamos finalizando o tempo do advento no Evangelho, olhando para a vida e o nascimento de São João Batista, o precursor, aquele que prepara a vinda do Senhor. A primeira leitura fala da vinda de João Batista. O povo tinha, na tradição oral das sinagogas, uma grande expectativa de que viria de novo Elias, viria um profeta tal qual Elias, como preparação imediata da vinda do Cristo, do Salvador. Por causa, sobretudo, desse texto que ouvimos hoje aqui na primeira leitura do profeta Malaquias, que é um dos profetas menores, é um livro, inclusive, pequenininho na Bíblia, né? Que fala, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia do Senhor. Dia grande e terrível. A vinda do Senhor, dia grande e terrível. Esse tempo do Advento nos prepara para o Natal, onde a gente celebra 3 coisas, né? Jesus que já veio, Jesus que há de vir e Jesus que vem cotidianamente na nossa vida. Mas Jesus, o presépio, o menino Jesus, ele é um dia grande e terrível. Ao mesmo tempo que a celebração do Natal, ela tem o seu lado mimoso, né? É um bebê, uma mãe, pastorzinho, um anjo que canta glória e aleluia. O Natal do Senhor é celebrar um dia grande e terrível, diz aqui o profeta, porque Jesus é Senhor e juiz da história. Então nós celebramos aquele que há de vir, e aquele que há de vir é Senhor e juiz da história. Por isso o profeta diz que alguém vai preparar a vinda de um dia grande e terrível, né? E aí a primeira leitura vai dizendo daquilo que Deus precisa fazer em nós, e que faz em nós através dos seus profetas, através da palavra que é anunciada a nós. Então o profeta Malaquias começou dizendo, assim fala o Senhor Deus, eis que envio o meu anjo, que há de preparar o caminho para mim. Anjo significa mensageiro. Portanto, João Batista aqui é profetizado como um anjo do Senhor, que vem preparando os seus caminhos, né? Porque logo chegará ao seu templo o dominador, o Senhor, que tentais encontrar, e aquele que desejais, o anjo da aliança, está falando aqui do Cristo, né? E aí vai começar a dizer, quem poderá fazer-lhe frente, quem poderá lhe preparar a sua vinda, o dia da sua chegada? E também, quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? E vai falar aqui então daquele que é Jesus. Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos, como para fazer derreter e purificar prata. Assim ele, e isso aqui precisa acontecer na nossa vida, antes do dia terrível do Senhor. Assim ele purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Então nós precisamos fazer 2 coisas. Nós temos que fazer oferendas justas ao Senhor. Quem quer ser salvo? Todos nós, sim ou não? Então nós vamos fazer oferendas ao Senhor. Não vai ser salvo quem, por exemplo, ontem, tendo a ocasião de se confessar, não veio se confessar, porque eu tenho meus defeitos, mas eu sou uma pessoa boa. Então, mas isso não é uma oferenda ao Senhor. Podendo se confessar, não veio se confessar, porque o que adianta confessar? Porque a fulana que confessa e que vive lá confessando tem uma língua pior que a minha. Então, isso não é oferenda justa ao Senhor. Nós precisamos oferecer oferendas ao Senhor. A oferenda do louvor, da adoração, da ação de graças, a oferenda das boas obras, e elas precisam ser justas.
E muitas coisas que a gente faz, meus queridos, inclusive de corretas, não são justas. A gente faz pela motivação errada, né? A gente faz para provar algo para alguém, a gente faz para compensar lá, fazer uns cambalachos com Deus. As pessoas acham que Deus usa uma calculadora na mão, né? Então, assim, como eu fiz algo muito bom, muito diferente até, e na minha cabeça eu imagino que isso vale R$ 1.000 espirituais, então agora eu ganhei o direito de gastar R$ 900 espirituais com o diabo, que ainda vai sobrar senhão, né? Não, oferendas justas ao Senhor. Mas para a oferenda, e para a gente entender tudo isso, primeiro a gente precisa se deixar ser purificado, que é o que ele veio fazer. Ele nos purificará como o ouro e como a prata. E ele diz que ele faz isso como alguém que vive disso, né? Ele diz ali que ele faz como ele vai nos purificar como a barrela dos lavadeiros, ou seja, como um especialista em ouro e em prata. E o especialista em ouro e em prata, quando ele tem que purificar o ouro, quando ele tem que purificar a prata, talvez você já viu isso pessoalmente, ou já viu isso na TV, já viu isso no YouTube. Como é que é feito isso? Vai derretendo o ouro e a prata, vai puxando, né? Aquele líquido meio viscoso, né? Parece uma cauda. E como é que sabe que já está purificado esse ouro, já está purificada essa prata? Quando você pega um tanto daquilo, coloca num recipiente, numa colher, numa concha, não importa, e aí a pessoa que está fazendo isso, ela se olha. Se aquilo ali virou um espelho, se aquela prata, se aquele ouro é quase como um espelho, eu me vejo ali, então está pronto. Então pode tirar do fogo e pode fazer o objeto, a joia, o que quiser fazer. Portanto, Deus vai nos purificando através da palavra, através da vida, e Deus vai nos purificando através do outro. Do outro através das suas qualidades, que nos exortam, nos animam e até nos constrangem, e do outro com os seus defeitos. Do outro com o seu jeitão que não vai mudar. Que tem aquela ignorância invencível aqui no meio da testa aqui. Tem gente que parece que sofreu uma lobotomia. Tem gente que não vai para frente nem para trás. Quer dizer, não indo para trás, que vitória, minha senhora. Deus vem nos purificar através da vida, através dos fatos, através da sua palavra que ressignifica e dá sentido a tudo isso, né? E através das pessoas, quando elas nos constrangem com as suas qualidades, quando elas quase que nos infernizam com os seus defeitos. Por que a vida ela é como é para você? Por que Deus não vem aqui, não estala o dedo e não muda tudo do jeitinho que você pede para Ele fazer? Porque Ele escolhe a vida e dispõe a vida para cada um de nós de um jeito, para nos purificar e conseguir se enxergar em nós. É por isso, meus irmãos, que quem lamenta, que quem murmura, que quem pragueja, que quem fala palavrão, está desperdiçando a vida. Está desperdiçando a vida. Nós estamos aqui para sermos purificados como prata e ouro, até que o Senhor se veja em nós. Mas toda vez que Deus tenta fazer isso, o que a gente faz? A gente xinga, a gente murmura, a gente pragueja, a gente se compara com a vida do outro. Por que o fogo que o purifica é um fogo que parece que nem arde? Por que o meu fogo tem que ser um fogo que me machuca tanto? E a gente desperdiça o que tem que ser feito em nós para a gente poder ir para o céu, porque a gente precisa ser purificado. Jesus precisa se ver em mim, para que a minha oferenda a Ele seja justa. Então é claro que muitas coisas na vida são pesadas e são como que uma cruz, mas elas não podem ser desperdiçadas porque isso precisa acontecer em nós. Mas se a gente não cura dentro de nós essa coisa, que é uma mistura de carência com ignorância e rebeldia, que nos coloca em luta contra a vida. Engraçado, as pessoas lutam muito pouco, com muito pouca ênfase, elas lutam contra o pecado. Assim, luta, mas se perder também tá bom, né? Mas aí elas resolvem lutar contra a vida, contra a sogra, contra o marido, contra a cunhada, contra o calor, contra o frio, contra o governo, contra o cachorro que late da minha vizinha. As pessoas lutam contra a vida. Elas choram, porque lutam e perdem todo dia contra a vida. E esse desejo de controlar e de fazer todos que estão ao meu redor serem cópia e xerox meu. Não é? Essa é a luta que muita gente está lutando. Eu estou lutando contra a vida,
Eu luto contra tudo que eu não posso controlar, dominar, porque eu estou muito magoado e ferido de que não seja do meu jeito. Meu marido, meu filho, minha esposa, tudo que não é do meu jeito, eu patino, eu luto. E ontem, atendendo as confissões, que foi bonito ontem, quantas confissões, né? E acabei ficando sentado ali mais no fundo. E eu conheço a freguesia, né? 13 anos. Então, eu estou aqui ouvindo uma confissão e estou vendo a pessoa indo lá no outro padre. Aí eu olho no relógio. Ela vai começar por tal assunto. Eu falei, não, isso aqui. Agora ele está falando mal do fulano. Aí eu vou ouvindo aqui, né? Da absolvição, sai, vem outro. 15 minutos lá com o padre. Agora já chegou na sogra. Vai mais uns 10, só ali. É uma luta contra a vida, contra o outro, contra tudo que não é do meu jeito. Aí o que viram as nossas confissões? Isso porque eu explico, desenho, explico de modo teatral. E o que viram as confissões? A dor interior de não conseguir mudar, controlar, determinar parentes, amigos e família. E a pessoa, e ainda usa a expressão, porque o que mais me dói, padre, aí começa a lista das dores. E sim, dói. Estou dizendo que não dói, eu também tenho as minhas dores. E aí o padre tem que respirar fundo, e aí eu entendo que eu estou ali sentado 9, 10 horas para ser purificado como o ouro e como a prata, na mansidão de Jesus, né? E tem que fazer aquela pergunta. Pois é, certo. E dentro disso tudo, quais são os seus pecados? Os pecadinhos, né, padre? Você sabe, no dia a dia da gente, né? A gente que é mulher. Os pecados da gente, o senhor sabe, homem, o senhor sabe como é que é, né? Os pecados é bobeira do dia. Mas graças a Deus a gente é uma pessoa boa, esforçada, sabe? Eu acho que era isso. Não dói o pecado dele, porque ele nem sabe se ele tem. A pessoa não gasta uma ave-maria consigo mesmo. A pessoa não faz um jejum por ela mesma. Nada. A vida dela é brincar de deusinho, de controlar os outros. Eu não sei, parece aquela criança, igual parece que isso nunca saiu de dentro da pessoa. Sabe aquelas meninas que gostavam de brincar de casinha, brincar de boneca? E que quer porque quer enfiar comida na boca da boneca, né? Come. Menina, né, assim, elas pegam uma madeirinha, pegam a colherzinha e enfia na boca da... Nem boca. Ah, ela está comendo. Não está comendo. Você queria que ela comesse, mas ela não está comendo. A pessoa já passou 50 anos, já está na menopausa, mas ela entende a vida assim, como a minha casinha de boneca. E quando está lá brincando com a casinha de boneca, tenta mexer nas bonecas para você ver, ela bate você. Aí vira essas pessoas insuportáveis. Alguns parece que nunca tiraram de dentro de si aquele menininho que brincava de caminhão. E você já viu o menino brincando de caminhãozinho? A coisa não brinca mais, que ele fica olhando para a tela, mas no tempo que brincava, não é assim? Ele vai brincando com o caminhãozinho dele. E se o outro menininho vier com o caminhãozinho, o que os meninos fazem, caminhãozinho? Eles batem, eles trombam um no outro. É aquele bando de homem bravo, raivoso. Eu sinto vontade de matar, eu sinto vontade de explodir, se eu pudesse eu dava na orelha. Parece um moleque brincando de caminhãozinho e o outro veio pegar a bola, o caminhãozinho dele. Aí depois de tudo isso, você pergunta, e os seus pecados? O padre quer rezar por você, quais são os seus pecados? Para acabar, hein? Para acabar. Veja, meus queridos, nós precisamos ser purificados como o ouro, como a prata. E Deus não vai fazer isso na hora que a gente escolher para Ele fazer isso por 10, 15 minutinhos, quando a gente reza aquelas Ave Maria bocejantes na hora de dormir. Deus vai fazer isso e Ele não vai fazer isso, mas não esse mês, tá, Deus? Que fim de ano, Natal, Ano Novo, eu preciso ter paz, pelo menos agora. Deixa para fazer isso, né? Mas janeiro também é férias, né? Deixa para fazer isso da quarta-feira de cinzas para... Não somos nós que determinamos isso. E não somos nós que escolhemos isso. Isso vem a nós. A gente acolhe e deixa acontecer em nós. Só que para isso, queridos, nós precisamos de esperança. Refrão do Salmo. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. A gente precisa ter esperança na vida. Esperança em Deus, esperança de que Ele me vê, Ele me percebe, Ele sabe de mim, Ele é o Deus conosco. Emanuel, celebrar o Natal também é celebrar um Deus que está perto e está todo dia. Olha o que diz essa palavra e olha como é lindo esse Salmo, Salmo 24, né? Levantai vossa cabeça, olhai, e aqui vai citar como refrão Lucas 21, 28. Levantai vossa cabeça, olhai, vossa redenção vem, o Senhor vem, há de vir, e vem. O Senhor vem ao nosso encontro.
Mas ele vem, meus queridos, quando a gente reza. E aí? A gente não reza. Não reza. Não reza. Pega lá aquela ira esbaforida, aquele... E faz o quê com aquilo ali? Abre mais um vídeo do TikTok. Abre mais um vídeo do YouTube. Vai para a casa de alguém. Faz textão. Manda um áudio quilométrico para alguém que não tem menos juízo que você, quem te escuta. É, na verdade. Nós vamos rezar. Se a gente não reza. E não é rezar essas orações que parecem um coice, parecem uns cabritinhos bravos dando coice em Deus. Amém, Nossa Senhora? Valendo São José. Ai, Jesus. Acho que Deus olha assim, ele ri, né? Fala, olha o que eu criei, né? Onde é que eu estava com a cabeça? Rezar essas próprias coisas. É, pá, porque meu pecado também é assim, desanimei, fraquejei da minha vida de oração. Porque eu estou passando uns momentos muito difíceis, então assim, está difícil de rezar. Mas assim, logo isso passa, eu vou rezar melhor. Meus irmãos, então reza a tristeza, ué. Então reza a raiva. Tua tristeza é tua oração, tua raiva é tua oração. Não consegue se sentar diante de Deus, ficar quieto diante de Deus e rezar o hoje, reza o agora, reza isso aí, não é rezar outra coisa. A gente pensa que Deus está lá no céu, muito bravinho, olhando no relógio e olhando para a terra, assim, não vai vir rezar as Ave Maria que eu mereço, não. Não vai vir rezar a novena, não sei o quê, não. Rezar a vida, rezar a verdade, rezar os sentimentos. A tua tristeza não é empecilho para você rezar. Nossa decepção com alguém não é um estorvo à nossa vida de oração, ela é o conteúdo da oração. Dessa vez, entendi isso. Vamos dar um exemplo assim, bem desenhado e excêntrico. Pensei agora. Nós precisamos comer todos os dias, sim ou não? Sim ou não? Precisamos comer todos os dias. Mas existem as épocas, não existe? Tem dia que está muito, tem época que é muito calor, tem época que é inverno. E vamos pensar que as comidas que de fato você gosta sejam comidas mais do verão, do calor, certo? Mas aí vem a época do inverno. Você não come no inverno? Mas no inverno você muda os pratos, não muda? Faz mais caldo, coisa mais quente, coisa mais, não é isso? Para esquentar. Então, no inverno é tempo de comer o quê? As comidas do inverno. Bora fazer sopa. Fazer caldo de não sei do quê. Bota um bacon, filho. Bora fazer uma feijoada. E não sendo dia de semana, sendo de sábado, você não vai comer tudo aquilo. Você põe no Tupperware, traz na casa paroquial. Mas qual é o problema? Vamos comer feijoada? É tempo de comer feijoada. Não, aí a pessoa ela gosta muito de feijoada, vamos pensar então. Ela gosta muito de um caldo, não sei do que vovó fazia, com uns dedinhos de pimenta, um baconzinho, só que o suor chega desce da testa. E agora é dezembro. É piquiri, meu filho. E piquiri para Cuiabá, ó, é pau a pau no calor. Então agora você só volta a comer em julho do ano que vem. Porque eu não gosto. Não, agora é hora de comer, sei lá, comer mais salada, comer coisa mais levinha, porque olha o calor que faz aqui. Mas você precisa comer. A oração é a mesma coisa. A oração é a nossa comida. E às vezes o prato do dia não é o prato que eu prefiro, mas é o prato que convém ao dia. Então tem que comer. Como assim a minha tristeza está me impedindo de rezar? É claro que o padre entende isso, é claro, eu estou entendendo, e eu sei que você está entendendo também, sim ou não? Olha, gente, dá um desespero conversar com gente que não pensa. Você está entendendo, sim ou não? A coroinha também entende. Nossa Senhora. Mas nós precisamos rezar, minha gente. E entender o que é que se reza, para além e junto com as nossas devoções. É por isso que tem a palavra todos os dias. Eu não consigo porque eu estou triste, mas qual era o evangelho do dia? Então rezo com a palavra. Eu não estou motivado de rezar meus terços, então não rezo o terço, rezo a palavra do dia, Jesus. Fala para quem está do seu lado, estou com medo dele desanimar. Fala todo dia a mesma coisa, não vê resultado. É por isso que a gente precisa rezar com a palavra, e dentro da palavra, meus irmãos, rezar o prato do dia. E o prato do dia, às vezes, é um molho quente, apimentado, que vai fazer você suar a testa, mas você não vai comer, você tem que comer. A gente precisa rezar para ter a esperança. Levantai vossa cabeça, olhai, vossa redenção se aproxima. É o Senhor que vem. E aí o Salmo faz louvores a quem Deus é.
Ele é piedade, ele é retidão, ele reconduz ao bom caminho o pecador. Quem é humilde é dirigido por ele. Quem é pobre, ele ensina o caminho. Ele é verdade e amor. E o Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer sua aliança. Deus se torna íntimo de nós. Quem tem intimidade com Deus não vive afobado nem, machucado com perguntas, porque ele é íntimo de Deus. E na intimidade de Deus, a gente não encontra todas as respostas. Na intimidade de Deus, com Deus, a gente tem mais respostas do que quem não tem intimidade com Deus, isso é verdade. Mas na intimidade com Deus, você não tem todas as respostas, você tem segurança. E isso é muito mais importante do que o saber. A segurança é mais importante que o saber. Quando você entra num avião para viajar ou num ônibus, você tem muito mais segurança do que saber. Você não sabe me explicar como é que um avião levanta e desce. Você não sabe explicar, nem o piloto sabe. Ele sabe um tanto. É por que você entra? Porque você tem segurança. Você vai no médico, qual é o saber que você tem? Você sai de lá sabendo que você tem isso e que tem que tomar aquilo. De 8 em 8 horas. É isso que você... Esse é o resumo. Você só sabe isso. E isso não é saber tudo, nem do que você tem, nem de como você vai ser curado. Mas você tem segurança de que toma isso de 8 em 8 horas, que sara, que para, que melhora. A intimidade de Deus é a mesma coisa. Ela não é uma intimidade que fica respondendo todas as nossas perguntas. E sim, tem gente que sabe mais dentro daquele avião. Tem lá 200 pessoas para voar. Tem gente ali que sabe mais, tem gente ali que sabe menos de como é que um avião voa. Mas o mais importante é a segurança, porque até quem sabe mais não sabe tudo. E a nossa vida com Deus, meus amados, é a mesma coisa. A intimidade com Deus não é para responder todas as nossas perguntas, mas é para nos dar segurança, e Deus vai se revelando como aquilo que Ele é. O que é que Ele revela a quem se torna íntimo? Ele revela quem Ele é piedade, Ele é retidão, Ele encaminha, Ele governa, Ele é proteção. Na intimidade do Senhor, Ele não diz por que a tua sogra prefere a outra cunhada. Isso aí, se brincar, nem Deus sabe. Na intimidade, Ele se revela a si mesmo. E aí a gente conhece muito mais a Deus do que as perguntas que a gente pode fazer para a vida, e nem todas têm resposta. Só Deus é que tem resposta. Mas uma grande resposta na intimidade do Senhor a gente tem, que Ele está nos purificando como ouro e como prata. E quem é íntimo de Deus começa a gostar ou desejar isso, ao invés de relutar contra isso. E vê o evangelho que foi proclamado aqui para nós, do nascimento de João Batista, que tem como ponto central a questão do nome, né? A gravidez é milagrosa, Isabel já era uma senhora de idade, já era uma anciã, ficou grávida, uma cena um tanto quanto exótica de ver, imagina? A Isabel visivelmente era uma mulher de idade, e aí aquele barrigão, é uma coisa um tanto quanto excêntrica de ver, né? Exótica até. Pois muito bem, se o menino é milagroso ou não, ele precisa ter nome. O pai dele está mudo, ficou mudo durante a gravidez toda. Como é que vai chamar a criança quando nascer? Se for menina, se for menino, não tinha um ultrassom? Né? Apesar que o casal sabia, mas o povo não sabia. Aí quando nasce, vem a questão do nome. Completou-se o tempo da gravidez, ela deu à luz o menino, nasceu, João Batista. Os vizinhos e parentes, olha só, ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso com Isabel e alegraram-se com ela. O povo diz assim, amigo a gente conhece, é no sofrimento. Verdade, o sofrimento revela amigos, né? Você sabe que o barco balança na sua vida, às vezes é só para mostrar quem vai pular na água e quem vai ficar com você. Então, o sofrimento revela muita coisa mesmo. Mas, meus queridos, amigo é quem aguenta a nossa alegria. Amigo é quem aguenta o nosso sucesso. Amigo é quem aguenta a nossa vitória, a nossa prosperidade. É aí que você vê a amizade. Tem que ser muito seu amigo para continuar gostando de você, vendo que você emagreceu e eu engordei. Tem que ser muito seu amigo para ver você chegando com esse carro novo no Piquiri e o meu está na oficina ali, pingando óleo. Então, mas tem que ser muito seu amigo para ficar feliz com você, por você. E ela tinha bons amigos, alegraram-se com ela. Alegrar-se com o outro é um dom de Deus. Bem-aventurados os que se alegram com os outros, sinal que você é liberto por dentro. Porque, meus irmãos, o critério da inveja é a tristeza. Para saber se é inveja ou não, é a tristeza.
Eu fico triste de ver que você tem. E não é que eu queria ter também. Essa minha tristeza só cura, não é tendo o que você tem. É por isso que o invejoso, ele não tem fim. Dentro dele mesmo. A inveja, eu não estou triste porque você tem e eu ainda não tenho, mas se eu tiver, eu esqueço que você existe. Não. A inveja é uma tristeza que o remédio dela é o seguinte: eu quero que você perca o que você tem. Essa é a minha alegria. Eu vou ficar bem na hora que isso que você comprou cair e quebrar, trincar no chão. Aí eu fico bem. Não adianta eu ir lá comprar um igual. Alegrar-se com os outros é um dom de Deus. Estende a sua mão ali para São José, sua mão direita. Fala: glorioso São José, que me seja possível me alegrar com a alegria dos outros. Amém. Porque para muitos de nós, meus queridos, isso é verdadeiro milagre. Se acontecer, é verdadeiro milagre. Aí está todo mundo feliz com ela, pelo milagre dela. Quanta gente talvez rezava, sentia dó, enfim, estão felizes. No 8º dia foram circuncidar o menino. Agora começa a tragédia. Você sabe que nós estamos rodeados de gente boa, porém muitas são inacabadas, elas são incompletas, elas são pouco virtuosas. Sabe, gente, boa parte do que os outros nos fazem sofrer não é maldade, é falta de tamanho mesmo. Não é que a pessoa é ruim, ela é boba. Você está rodeado de gente meio boba, meio idiota, meio inacabada, não é que a pessoa é ruim. Ó a bagunça que vai começar agora. Acho que você vai ver até a sua família aqui. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Queriam quem? O Zacarias não queria chamar o menino de Zacarias Júnior. Queria chamar de João. A Isabel, que é mãe do menino, não queria chamar o menino de Zacarias. Queria chamar de João. Queriam dar-lhe o nome do pai dele. Queriam quem? Quem que queriam? Vizinhos e parentes. O que eles têm a ver com isso? O que eles têm a ver com isso? Gente, tem gente que é louca da cabeça. Tem gente que é mal curada por dentro. Então o filho da outra é porque é como se fosse meu filho, sabe? E aí tem. Cuidado. Sabe aquele hospital? O filho não é seu, não. O que você quer dar nome? O filho não é seu. O filho é seu. Queriam dar-lhe o nome do pai dele. Acharam que o menino devia se chamar Zaquinha Júnior. Zaquinha Filho. Ou Zacarias Neto, vai saber, porque às vezes o pai quer o Júnior já, né? O filho, não sei. Tá, mas o pai e a mãe não querem esse nome. E se Isabel não risca o chão, o filho dela ia ter um nome que a cunhada escolheu. Dá para acreditar num negócio desse? E veja, não é maldade isso aqui. Isso é falta de cura interior. Isso é falta de maturidade. Talvez você anda bem ferido ou bem ferida com pessoas que falam demais. Elas não são más, elas são inacabadas, elas são um pouco virtuosas. Olha o inferno que vão fazer na casa de uma véia. Não, porque eu acho que tinha que acrescentar. Você compra um sofá, você que parcelou o sofá, você que boletou o sofá, a pessoa chega, ao invés de ela ficar feliz, ela vai assim: nossa, mas verde musgo. Não pensou em pegar um mais marrom para combinar com não sei o que? O sofá é meu, só fala que está bonito, você não vai ajudar a pagar mesmo. Não, mas as pessoas elas precisam falar. Não é assim? Elas precisam falar, elas precisam emitir uma opinião. Elas não conseguem dizer: que bom, legal. Você troca o carro, você chega com o carro novo, ou não tão novo, mas você trocou o carro. Mas Fiat, não pensou em pegar Chevrolet? Aí você pega o Chevrolet. A Chevrolet não tem aquela correia do óleo lá? Não era bom pegar da Hyundai? Só fala que legal, que bom, fica quieto. Não, as pessoas têm que entrar na vida dos outros. Impressionante. Como elas julgam que sabe tudo. Né? E você sabe que eu vou dando uns exemplos, assim, eu vou dando as minhas metralhadoras. Ontem eu escutei, várias pessoas vieram confessar, falaram: padre, eu tenho que pedir perdão para o senhor, porque eu acho que o senhor fala demais, o senhor viaja na maionese demais, por que o senhor não fala só do Evangelho? Essa é a avaliação de muitos pequeninos sobre mim, né? Que eu devia falar só do Evangelho. É um jeitinho de dizer: faz 5 minutos de homilia que eu tenho que ir embora fazer meu almoço, né? Mas por esses dias eu dei foi agora essa semana, eu dei um exemplo, e não é que bum! Aí vem, né? Eu falei assim: às vezes o sujeito comprou um carro mais alto, um carro maior, sei lá, tipo uma caminhoneta,
Porque querendo se aparecer para os outros. Você nem sabe se ele quer se aparecer, mas dessa ele tem problema na coluna. Pegou um carro mais alto, porque na hora de entrar no carro, e sair do carro, então um carro mais altinho, que só entra e sai de lado, assim, né? Sem fazer grande esforço. Bingo, 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 bingo. As viajadas do padre curando o povo. Lá vem a confissão. Ô padre, olha, arrepia de falar. Eu andava falando muito mal aí de um amigo meu. Pegou um carro desse SUV mais altinho. Não sei para quê, trocar carro, mas cadê? Vive reclamando, e troca o carro, tal. Ô padre, eu vim na missa, o senhor falou isso. Não é que no outro dia encontrei num lugar que eu fiquei conversando. Rapaz, eu ando com uma dor nas costas. Nossa senhora, estou preocupado, você reza por mim. O médico disse aqui é difícil de mexer. Até troquei o carro, peguei esse aqui, ó, que é mais fácil de entrar, sabe? Ele nem é de igreja, padre. Falei, pois é, mas o Espírito Santo é de igreja. O Espírito Santo é de igreja. Essa mania de falar, essa mania de controlar, essa mania de palpitar, é porque se eu fosse o padre, é porque se eu fosse a irmã, é porque se eu fosse ele. Você nem sabe toda a história, e estava lá, e no Piquiri tem um homem andando de carro mais altinho, nem sei quem é, porque está quase para ficar aleijado, sente muita dor nas costas, mas na boca de 2 ou 3, beato de igreja. Olha lá para São José. São José, eu devia ter ficado dormindo hoje, São José. O que eu vim fazer aqui, São José? É muita viajada. Mas já que eu vim, estende a mão, fala, São José, que me seja possível pressupor o bem dos outros, calar minha boca e aguentar a alegria alheia. Amém? Então, queria dar um nome para o menino. Aí a Isabel tem que começar. A mãe, porém, diz... Eu acho engraçado esse versículo. A mãe, porém, diz... Porque a única que tinha que dizer alguma coisa era a mãe, né? A mãe, porém, diz... Não, filho, é meu. Meu sonho não era ter um Zacarias. Meu sonho era ter um João. Ela passa a vida inteira. Ai, queria tanto ter um filho. Ai, acho tão bonito o João. Mas se ela não riscar o chão, as beatas da igreja mudam o nome do filho. Ai, meu Deus. Não. Vai chamar-se João, e João significa Deus é graça, no sentido de concede a graça. É isso que João Batista é. E vai ser, não só para o pai e para a mãe, porque foi uma graça para o pai e para a mãe, Isabel significa Deus jurou, né? E Zacarias poderia ser traduzido como Deus se lembrou, e portanto tudo isso é graça. Mas João Batista veio muito mais do que para Isabel e Zacarias, veio para o povo. Então o nome dele precisa ser diferente, é um nome ampliado. Não, João, vai chamar-se João. Os outros quem? O marido? O pai? Não, os outros, os aleatórios da história. Os outros, porém, disseram, mas não existe nenhum parente teu com esse nome. E aqui está, meus irmãos. Quando Deus entra na nossa vida, muitas vezes, pode ser que aconteça, às vezes não, mas às vezes sim, de você começar a ficar bastante diferente dos seus parentes. Entendeu? É por isso que Jesus falou, quem quiser me seguir, dá tchau para o pai e para a mãe. Dá tchau para o irmão, ó, beijinho no ombro. Quero mal para ninguém, mas eu estou indo. Mas não tem nenhum parente teu com esse nome. Não é assim na sua casa, na sua família? Agora quer ser o santo. Agora quer ser a certinha. Não é assim entre jovens, adolescentes? Quando um resolve virar gente, fala, quer saber? Para que sentar no fundo, né? Vou sentar na frente, melhorar essas notas, parar de falar palavrão, vou virar gente, né? Começar a parar da trabalho. Ah, agora ela é perfeita, agora ela vem santinha, agora é o CDF, não é assim? A pressão do grupo. Olha só que interessante, mas não tem parente teu com esse nome, não. Vai ser o primeiro? Vai ser o primeiro que não bebe até cair? Vai ser o primeiro que casa na igreja ao invés de juntar? Vai ser o primeiro que paga as contas em dia? Vai ser a primeira que não vai casar grávida? Porque aqui na família é assim, a gente vai engravidando, vai casando. Vai juntando. Como assim? Vai fazer as coisas certas? Para que essas coisas? Quer se sentir melhor que nós? Aí começa. Não tem parente teu com esse nome. E veja, queridos, quando o Senhor entra na nossa vida, às vezes a gente se torna o primeiro ou o inédito. Deus quebra ciclos. Deus quebra repetições. Ou não quebra? Não, porque aí vem na igreja a vida inteira, mas resume a vida dizendo,
É que eu puxei pro meu pai, sabe? Meu pai era assim também, caladão, meio embolado com as coisas. Aí vem a mulher dele, padre, não sei, padre, eu já falei, eu já rezei, eu já ameacei de largar, já larguei, já voltei. Ele puxou pro pai dele, padre. Vamos olhar para Jesus agora, não é para São José não, olha ali para Jesus na cruz, pingando sangue. Fala, Jesus, não precisava ter feito isso não. Olha ali para o presépio. Fala, Jesus, não precisava ter feito isso não. Eu puxei para meu pai. Nasce amanhã, pode ficar no céu, não precisa nascer não. Fala para ele, fala, não precisa nascer não, eu puxei para meu pai. Olha agora lá na cruz, no Calvário. Fala, Jesus, não precisava ter subido isso aí não, hein? Eu puxei para minha mãe. Eu sou nervosa mesmo. Mas não tem parente com esse nome. Agora vai ter, né? Então fizeram sinais para o pai, né? Como é que vai chamar o menino? E Zacarias estava mudo, pediu a tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E aqui está a oferta de Zacarias. Está a oferta de Isabel e de Zacarias em aceitar esse nome que nenhum parente tem. Aceitar esse nome novo, esse nome que amplia. Quando Zacarias aceita o nome que o anjo tinha dito na orelha dele, e vai colocar o nome de João, né? Quando Zacarias dá o nome, escrevendo ali na tabuinha, porque está mudo, no mesmo instante a boca de Zacarias se solta, sua língua se solta, ele volta a falar, a boca se abre e ele começa a louvar a Deus. Quando ele aceita devolver algo a Deus, ele reencontra a alegria de louvar. Muitos de nós, meus irmãos, somos tristes, porque a gente não ama de volta, a gente não dá nada de volta. A gente pode identificar isso de um modo muito claro e concreto nos adolescentes. Você fala assim para o psicólogo, para o padre, para a freira, para o terapeuta, para o psiquiatra dele, assim, eu não sei o que acontece, vai ver que eu errei de tanto amar, a gente ama demais, estraga. Meu irmão, minha irmã, ninguém é estragado por ser amado demais, porque Deus é amor, amor não estraga ninguém. Mas se ele está estragado, é porque aconteceu uma coisa aí que não foi bem assimilada. O ser humano, para ser feliz e não virar um diabo, ele tem que amar. Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus é amado, porque quase ninguém ama a Deus como ele merece. Deus não é amado. E Deus é um gente boa. Você concorda comigo, ou não? Você acha que Deus está precisando ir no psiquiatra? Será que Deus está precisando tomar um remedinho? Deus está precisando de um horário com o padre? Será? Acho que não, né? Por quê? Porque Deus é amor. É um movimento para fora. Então tem muita gente, não é porque a gente ama demais, estraga. Não, você estraga não quando ama demais, você estraga quando não consegue, quando não ensina, quando não lembra que, ei, você não vai amar ninguém não? Você não vai amar o teu irmãozinho? Você não vai amar a vovó? Você não vai amar o teu pai? Você não vai me amar que lava, passa, cozinha para você? Você não vai me amar. Você não vai fazer um gesto de amor por quem te ama? Muitos aí estão estragados, é porque foram amados, é porque foram desobrigados de amar. Não amam nada nem ninguém, só a si mesmo. E quem ama só a si mesmo é tédio, tristeza, angústia, vazio. Por que eu nasci? Por que eu não morro? Droga de vida. Tem que amar alguém, campeão. Vamos, filho. Então, olha lá. João é o seu nome. Quando Zacarias devolve, quando Zacarias faz esse ato de louvor e de fé, a boca dele abre. E ele louva, ao invés de reclamar. Porque o amor, a fé, a gratidão tem um poder de produzir alegria em nós. O mundo busca alegria onde? Álcool, droga, adrenalina e consumo. Onde é que está a alegria? Está no sair, está no dar, está no ofertar, está em ser para o outro. E ele começa a louvar a Deus. A vizinhança, então, aí que terminou de ficar com medo. Ele já estava com alguns medos. Já tinha gente que nem passava na rua da casa deles que tinha medo. Primeiro medo, um casal de velhinho fazendo filho. Dá medo essa barriga aí. Segundo medo, o pai que era mudo começa a falar na hora de dar um nome para o menino. É muito medo, é uma família muito diferente, né? É uma família muito inédita, é uma família muito rara. E aí começa uma pergunta. Todos que ouviam falar disso se perguntavam: o que será desse menino? Um menino diferente, que história diferente. O que será desse menino? Porque de fato termina a palavra dizendo sobre João Batista: a mão do Senhor estava com ele. E a mão do Senhor, meus irmãos, está conosco também. Voltemos o nosso coração a Deus. A mão do Senhor está conosco. E pode ser
que as pessoas façam essa pergunta a seu respeito. O que será que vai ser dela? O que será que vai ser dele? Porque às vezes a gente mesmo faz essa pergunta sobre a gente mesmo. O que vai ser de mim? Fiquei sozinha, fiquei viúva. O que será que vai ser de mim?